Cafezinho feito e é hora da gente entrar aqui num bate-papo muito fluido sobre logística pública. E sabe o que aconteceu na última semana? Uma das principais medidas de logística pública das últimas décadas, dos últimos anos, né, fez aniversário, que foi a publicação do decreto 10.024 de 2019, que foi publicado, obviamente, em 2019, no dia 20 de setembro. E 4 anos depois, a gente pode fazer aqui uma fala muito bacana, que a gente consegue olhar para trás, olhar o que teve de impacto nesses 4 anos e o quanto que eventualmente esse decreto pode ter plantado para que a gente possa, né, com base na nova lei de licitações, fazer um pouco de gestão pública. Vamos nessa. Afinal, o que é inovação em gestão pública? E eu posso dar um exemplo aqui, até para a gente usar como mote principal e inicial da nossa fala. Olha só, a nova lei de licitações nasceu em 2021, 14133, está aí já há 2 anos e meio no ar. Essa lei, ela é uma inovação? Cara, não sei, ela mudou muita coisa, tem muita coisa bacana, é uma lei muito mais moderna, mas no fundo, muito pouca gente usou de fato essa lei, de fazer um pregão, de fazer um credenciamento, de fazer um registro de preços. Então a gente não sabe ainda se é uma inovação. O que eu quero dizer? Inovação é uma mudança que agrega valor e que você pode repetir de maneira sistemática, gerenciável. Então, né, fala bonitinha, inovação é uma ocorrência ex post. Só depois de usar e se der certo, você vai saber se é uma inovação. Então volta, é a nova lei de licitações uma inovação? Não sei. Vamos ver, esperemos que sim. Agora, o decreto 10.024, 4 anos usando, é ou não é uma inovação? Agora sim, a gente consegue fazer uma análise bem bacana sobre isso. 4 anos depois, a gente consegue olhar e ver o que de fato ficou de positivo desse decreto. Um decreto que vai morrer agora, tá? Final do ano, ele, PT saudações, morreu, ele morre junto com o regime jurídico licitatório antigo, vai morrer. O que ficou de bom? Decantou. Depois da decantação, o que ficou? Eu pude escrever esse decreto junto com a Andréa Ache, junto com a equipe da SEGES, capitaneado pelo Cristiano Heckert, à época secretário de gestão. E eu olhando para trás, falei assim, cara, o que ficou de bom desse decreto? Duas coisas. Quais são? Primeiro, modos de disputa. E segundo, governo digital. Vem comigo. Para você que tem um tempinho mais de licitação pública aí no seu histórico de trabalho, você deve lembrar de um decreto chamado 5.450, de 2005, que regulamentava o pregão eletrônico no âmbito federal. Segundo esse decreto, que permaneceu 14 anos vigente, sem nenhuma alteração, surreal, né? O que determinava o fim da disputa num pregão? Um tal de tempo randômico, aleatório, e que às vezes estava havendo uma disputa ferrenha entre licitantes e ainda assim entrava o tempo aleatório, parava a disputa. Naquele momento, congela, quem está na frente ganhou. E essa falha, vamos dizer assim, foi apontada num paper, vou colocar nas referências aqui, do Banco Mundial, que dizia o seguinte, olha, cara, tem que rever isso daí e, eventualmente, se a gente conseguisse conceber um algoritmo que, enquanto estiver havendo disputa, prolongasse a sessão para o preço cair, poderia alcançar uma economia de até 7% nos pregões brasileiros. Cara, isso aí é muita grana. Então, com base nisso, a gente reviu o modelo de competição, o modo de disputa, e concebeu um modo aberto, aberto fechado. O aberto com base, né, no que tinha a BEC, e o aberto fechado, né, que tem uma disputa inicial aberta e chega no final, tem uma proposta, uma oferta de uma proposta fechada. Em nenhum dos modos, o tempo aleatório é o derradeiro, é o finalista lá para você determinar quem ganhou a disputa. Com isso, talvez a gente tenha colocado na prática uma das medidas de maior racionalidade econômica dos últimos anos no país, tá? Precisa, obviamente, medir isso daí, tá bom? Então, o modo de disputa foi uma semente plantada lá em 2019, que desde então vem sendo levada a cabo e que foi absorvida, de certa forma, né, deixada aberta, na nova lei de licitações e na regulamentação federal, na IN 73, também a gente tem essa sistemática, inclusive com um novo modo, o fechado e aberto, que toma por base
a própria regra da lei do pregão, da 10.520. Então, o modo de disputa, a meu ver, é uma sementinha que foi plantada e que deu fruto. Foi uma inovação. Segunda semente, e essa daí eu acho que foi um legado, palavra, né, boa de se pronunciar, um legado plantado também, que foi o seguinte: a época da construção do... Eu lembro até de onde saiu isso daí. Foi numa conversa que eu tive com o André Ache, em agosto, eu acho, daquele ano 2019, em que a gente estava analisando um outro decreto federal, que era o 5504, que falava o seguinte: olha, quando a gente passar recurso da União para Estado e município, em sede de transferência voluntária, cara, for para bem de serviço comum, faz pregão obrigatório, preferencialmente eletrônico. E a gente começou a conversar, cara, né, naquela época, o Brasil era um local que majoritariamente se fazia pregão presencial. A gente falou, não, vamos mudar isso aí, tem que mudar, não é possível. E a gente acabou colocando no decreto 2024 que Estado e município, DF, quando recebessem recursos de transferência voluntária da União, tem que seguir a LDO e a LDO exige que seja, nesse caso, adotada a regra federal. Então a gente exigiu, a gente virou a chave e exigiu que se fizesse o pregão eletrônico e estabeleceu um cronograma ousado em 2020 para que estados e municípios aderissem obrigatoriamente a essa prática, um cronograma feito de acordo com o número de habitantes dos municípios. Aconteceu, né, um preditor aí dessa mudança, que é um fato muito triste, que foi a pandemia, que obstaculizava reuniões presenciais para fazer licitação. Então, o fato da pandemia ter criado essa exigência, mas principalmente o fato, né, da Secretaria de Gestão lá do governo federal tá pronto para essa mudança, ter se antecipado a isso daí, é que a gente consegue dizer que hoje, no país, talvez, eu ouso dizer, que majoritariamente a gente faça, sim, pregões eletrônicos. Tem muito lugar que se faz presencial, óbvio, mas só uma ordem de grandeza. Antes do decreto 10.024, 1.100 municípios, alguma coisa assim, usavam o Compras Gov.br. Agora, 3 vezes mais, tem mais de 3.000, 60% do Brasil usa o Compras Gov.br, sem contar os municípios que usam outras plataformas, né, privadas ou até públicas de licitação. Então, esse sim, eu acho que foi o principal legado do decreto 10.024, que ele colocou o Brasil numa página de compra pública eletrônica, majoritariamente, não totalmente, majoritariamente, e que permitiu, sim, que essa nova lei de licitações inaugurasse um paradigma de governo digital em sede de logística pública. E agora? Cafezinho no fim? Agora é falar do futuro. O futuro, se tudo der certo, é o futuro que o decreto vai ser revogado em poucos meses, o que é sinal que a engrenagem avança e que teremos um único regime licitatório no país mais moderno, o que é uma notícia muito alvissareira. E que esse futuro, de certa forma, está sendo baseado, erigido, em cima de um esteio, em cima de um fundamento, que esse fundamento, em certa medida, também se valeu de inovações do decreto 10.024. E a última coisa que eu posso dizer, se hoje a gente olha para trás e faz essa análise longitudinal e consegue ver inovações fruto do 10.024, isso quer dizer o quê? O decreto em si jamais vai ser uma inovação. Jamais. Inovação é uma semente que é regada, que é adubada, que cresce e que tem muita força de trabalho, muita dedicação. Então, a gente tem que começar em nosso país pensar mais do que simplesmente ter a concepção, ter a ideia disruptiva, é a gente conseguir associar essa ideia a uma ampla capacidade de execução. Eu diria que hoje no nosso país, às vezes a gente até tem as ideias, a gente tem as provocações, mas muito raramente a gente associa elas à capacidade de execução. Coisa que eu vou falar, obviamente, no próximo pitch nosso. De repente, como é que eu consigo associar planejamento e capacidade de execução? Valeu, galera. Até a próxima.